comitê. Então, ele não estava, mesmo assim, a gente discutiu as pautas com os assessores e com os membros da diretoria do Instituto que estavam lá, e o que aconteceu foi o seguinte: na hora do almoço, nós encontramos o presidente do INSS no restaurante, cobramos ele da necessidade de manter a reunião, e ele assumiu o compromisso de nos atender hoje à noite, às 18 horas. A reunião acabou atrasando um pouco, ela acabou, aí não faz nem 15 minutos. Mas, em linhas gerais, em relação às pautas gerais, do cumprimento do acordo de greve, da extensão do prazo para compensação e demais questões, né? Eu vou falar a respeito, depois as companheiras vão falar, o companheiro Renato aí, a respeito das demais pautas específicas dos serviços previdenciários. Pois bem, tem causado uma apreensão muito grande em toda a categoria, a questão da manutenção de algumas pautas do acordo de greve, principalmente em relação à manutenção das 6 horas mais 1,22, dos 4,27 pontos, e também aí as 6 horas para quem está na SEAB, né, no cumprimento da meta. Bom, lembrando que isso eram medidas temporárias, fruto da mobilização da categoria e da greve do ano passado, negociado pela FENASPES, em caráter provisório, até que se rediscutisse a nova configuração do processo de trabalho no INSS. E isso vem se prorrogando, até porque no comitê não se tem tido muitos avanços em relação aos processos de trabalho. E muito por falta de acordo por parte da gestão do INSS e não por falta de encaminhamentos por parte da federação. Então, que foi informado, como nós já tínhamos encaminhado, vai ser prorrogado 4,27 pontos, às 6 horas mais 1,22, às 6 horas para quem está aí na central de análise conseguir cumprir a meta até 31 de dezembro, e a proposta é que a gente defina pelo Comitê Permanente dos Processos de Trabalho uma proposta de funcionamento do INSS, das agências, enfim, né? Aí a metodologia do nosso trabalho. O que foi encaminhado também, deve ter uma nova reunião do comitê entre 15 e 17 de outubro, que nós cobramos a participação do presidente do INSS. Outra questão que nós colocamos em relação à compensação da greve. Então, a FENASPES, mais uma vez, ressaltou que não há que se falar em trabalho acumulado do período da greve. O período da greve, o que tinha de processos acumulados, processos em análise, já foi sanado e resolvido para a categoria, inclusive superando a meta, né? Superando aí o volume de trabalho que tinha na greve. Ou seja, a gente até pegou os dados aqui, a gente teve mais de 10 mil milhões de benefícios, né? Analisados nesse período aí posterior à greve. Então, a demanda da greve já foi atendida. Não há que se falar em compensação, mas existe a questão da EN54, né, que exige a compensação em horas, aí, que no caso foi transformado em pontos, mas o presidente do INSS colocou lá, né, que não teria como prorrogar isso infinitamente, mas que teria acordo em fazer uma prorrogação agora até o dia 31 de dezembro. Os dados que foram apresentados têm mais de 500 servidores, 555 para ser mais exato, que não compensaram a greve ainda, e aí por diversos motivos, principalmente pela infraestrutura precária, falta das condições de trabalho, boa parte da categoria também não conseguiu compensar totalmente a greve, né? E, a princípio, a minuta apresentada pela presidência do INSS falava que esse seria um prazo improrrogável, até 31 de dezembro. Então, houve acordo em que se faça uma prorrogação até dezembro, mas na minuta da portaria, enfim, a portaria que vai ser publicada, retire lá o termo improrrogável, né? Então, essa foi uma das questões. Então, a prorrogação ali da questão das metas e da jornada de trabalho do acordo de greve prorrogada até 31 de dezembro, e aí ressaltar que a FENASPES ainda mantém a luta e a pauta da jornada de 6 horas, e isso deve ser discutido, né, bem como o atendimento, enfim, os demais itens aí relacionados a programa de gestão, meta, no Comitê de Processo de Trabalho. E a manutenção aí do prazo para compensação da greve até 31 de dezembro. Em relação à pauta geral do acordo de greve, né, Comitê Gestor da Carreira, a carreira de Estado, a questão da integralização da GEDAS ao vencimento básico, nós mais uma vez reforçamos a importância de que o presidente do INSS faça uma intermediação junto ao Ministério para que haja uma reunião com o ministro, para que isso seja encaminhado. Então, durante a reunião, o próprio presidente entrou em contato com a assessoria do Ministério da Previdência Social, solicitando que fosse realizada essa reunião, essa audiência com o Ministério. Outra questão que nós cobramos é em relação à liberação
para a participação no Congresso da FENASPES, para os delegados eleitos, né? O Congresso vai acontecer de 26 a 29 de outubro. Todos os governos sempre houve autorização e liberação da categoria para a participação das atividades no Congresso, e o presidente falou que ele poderia fazer essa liberação, essa autorização, tendo embasamento legal, e a FENASPES encaminhando a lista, né, de participantes de delegados para o Congresso. Então, essas foram as pautas gerais que foram discutidas na reunião, né? Aí lembrar que foi muito importante aqui a atuação dos companheiros e companheiras que estão aqui no plantão da FENASPES, que mesmo sem ter a presença do presidente do INSS de manhã, nós fomos lá, interpelamos ele durante o almoço para garantir que essa reunião acontecesse hoje, né? Então, isso foi importante, tem alguns encaminhamentos, mas é claro, né? Sempre com a perspectiva de luta, de mobilização, principalmente em relação, eu diria, ao VB, que não saiu na peloa de 2024, e isso vai depender da gente fazer uma pressão muito grande em cima do Congresso, para que a gente consiga emenda, consiga garantir aí o cumprimento do nosso acordo de greve. Então, isso aí por aqui, né, nas pautas gerais, agora tem a pauta específica dos serviços previdenciários, estou à disposição aí para responder as perguntas. Obrigado. Então, mais uma vez aí, boa noite a todos e todas. Desculpar pelo horário, mas como o Cristiano deu o informe, né, a gente iniciou essa reunião ainda com atraso, né, que estava agendada para as 18 horas, mas a gente esteve no prédio do INSS também no período da manhã. Essa reunião foi agendada para hoje, na perspectiva da continuidade da última reunião que nós tivemos com o presidente do INSS, com relação às pautas dos serviços previdenciários, né, o não funcionamento do comitê permanente dos serviços previdenciários, né, que nem mesmo as reuniões têm sido agendadas, né, a gente não está conseguindo dialogar, né, com um espaço, com a gestão técnica e várias, né, imposições ocorrendo. No que pese aí que o presidente do INSS, no período da manhã, justificou uma agenda, né, com o ministro da Previdência, isso, né, a gente sabe que é possível de acontecer, os gestores que lá estavam não tinham um retorno, né? Essa reunião teria que dar alguns retornos de algumas questões que nós colocamos, né, na última reunião. E os gestores presentes, né, DRP, DGP, assessoria da presidência, a COSERP estava presente no período da manhã, não tinha nenhum retorno das questões que a gente tinha colocado na última reunião. Então, a gente iniciou a reunião com o presidente dizendo, olha, a gente entende, claro, né, que pode acontecer demandas, né, ser chamado aí em cima da hora para discussões no Ministério, Casa Civil, enfim, a gente sabe que isso pode acontecer, mas o problema pior de tudo isso é que a gente não teve retorno das pautas. É como se a gente estivesse colocando uma nova, né, pela primeira vez, as pautas ali colocadas. Então, a gente fez essa crítica, né, dizendo, olha, tudo que a gente dialogou na última reunião, nada foi encaminhado, nada foi encaminhado. E as imposições, né, a falta de diálogo com a gestão, né, dos serviços previdenciários, tanto da SS, da RP e COSERP, né, elas continuam. Né? Então, a primeira coisa que a gente colocou, a importância da gente ter o debate do comitê, que é um acordo de greve. O fato de não estar acontecendo as reuniões já é um descumprimento do acordo de greve, né, e a FENASPES vem documentando tudo isso, né, porque a gente sabe que quando eles descumprem, né, um acordo de greve, numa situação de nova greve, eles não podem considerar essa greve ilegal, porque estão descumprindo um acordo. A gente vem documentando tudo isso. Então, a primeira coisa foi solicitar um cronograma de reuniões do comitê, onde a gente possa trazer alguns debates. Né? Um questionamento que eu fiz para o representante da COSERP hoje foi qual o projeto de serviço social que está sendo construído e que a COSERP defende. E pedi para explicar também o que é serviço social sustentável, já que eu não estudei isso e nunca ouvi, né, dentro dos debates críticos da matriz teórico-metodológica, da discussão do conjunto CRES, nem mesmo na minha graduação. Então, questionei o que é esse serviço social sustentável. Bom, não soube me responder, né? Veio com respostas vazias e amplas, sem, de fato, colocar, né? Algumas falas que eu acho que é importante colocar aqui, que foi defesa da COSERP, é que hoje
os e as assistentes sociais têm autonomia, né, para fazer a habilitação de benefício. Hoje não é imposto, ela tem autonomia. Tem autonomia para dizer se quer atender 10, 15, 20 avaliações sociais. Qual que é a centralidade técnica disso? Qual que é o papel da gestão técnica? É fazer a discussão da qualidade desse trabalho que está lá, todas, né, os nossos atos normativos. E a gente tem que discutir o que é autonomia, né? Autonomia não é fazer o que eu quero. A gente tem, né, hoje a gente não tem nem autonomia relativa que a gente deveria ter, né, para nos organizar, nos planejar, fazer planos de ação no âmbito das APS, desenvolver e desempenhar as nossas atividades técnicas, mas a nossa autonomia tem um limite a partir do que está estabelecido no nosso Código de Ética. E um deles, um principal, né, que é a defesa histórica do serviço social, é a qualidade, né, do atendimento à população, que certamente está sendo impactado, né, com tudo que vem sendo implementado. Então, assim, foi uma discussão bastante complicada, a fala ali, a defesa, né, que não é o serviço social que está previsto na matriz. Não é o serviço social crítico e que a gente defende aí há décadas no INSS, né? E não consegue nem definir qual que é o projeto, ou pelo menos explicar qual que é esse projeto de serviço social que está sendo construído e defendido. Se tem, de fato, né? Mas os indicativos e as medidas dizem de uma certa modernização, né, e como dizia José Paulo Neto, uma modernização conservadora, um retrocesso imenso para nós, né? Então foi importante nesse sentido, segundo, né, o presidente do INSS e a DGP, vão discutir internamente, tiveram problemas aí, né, com a troca de coordenação, vai ser trocada, não vai ser, o comitê não vai ser mais coordenado pela COSERP, vão indicar uma outra pessoa, e assim que isso estiver organizado, vão convocar as reuniões e a gente vai ter um cronograma aí para discutir todas as pautas que estão lá e todo o nosso processo de trabalho. Se a gente tem um comitê permanente de serviços previdenciários que está no acordo de greve, ele tem que ser cumprido. As medidas que estão sendo tomadas de forma unilateral, sem diálogo nenhum com a categoria, são impositivas, e a gente conseguiu abordar algumas, né, novamente hoje nessa reunião, e solicitamos encaminhamentos concretos, né? Até estava discutindo aqui com a Rosane que a gente vai formalizar o que foi encaminhado hoje. Também solicitamos as atas das últimas reuniões do comitê, né? Inclusive discutimos lá a portaria que ampliou o número de avaliações, né? E aí vem e-mails totalmente truncados da gestão, se posicionando, dizendo, né? Como se essa discussão não tivesse, tentando descaracterizar, né, o próprio comitê e a própria federação na fala. Então, solicitamos, né, a gravação também dessa reunião, que foi uma reunião bastante complexa e com diversos ataques, né, à própria entidade, né, então, a gente já, enquanto federação, encaminhamos essa solicitação por escrito e não foi atendida. No ofício 108, que gerou essa reunião, né, a reunião anterior e a continuidade dela hoje, a gente também solicitou vários dados, né, principalmente com relação à avaliação social remota, porque se divulga, né, como uma forma de ampliar o acesso, e se defende dessa forma, né, infelizmente, pela própria gestão técnica, mas na prática a gente está sabendo que está acontecendo absurdos, né, e isso tem chegado aqui para os representantes do comitê, né? Como o usuário não ter conhecimento que ele vai passar por uma avaliação remota, quando ele agenda, ele está entendendo que é presencial, né? A gente não tem dados qualitativos de como isso está sendo conduzido, né? Qual que é o resultado qualitativo dessas teleavaliações, né? Então, solicitamos essas informações até para a gente ter subsídios para fazer esse debate. Aí pautamos também algumas pautas bastante graves, né, e que já está sendo discutido aí em alguns CREs, né, e também tem um posicionamento do Cefes com relação a isso, que a imposição aí do curso de análise de compatibilidade, que a gente sabe que não compete, né, principalmente aí para os assistentes sociais. Não temos formação, né, para fazer análises biomédicas de funções do corpo. A princípio, o presidente se coloca com uma preocupação, inclusive com a fala do assessor dele, que pode, né, ser até exercício legal da profissão, enfim. Mas é importante que a gente leve essa demanda, né, também para os CREs, né, e ficou também de nos responder isso, que no limite cessar esse assédio e essa imposição,
né, para a realização do curso, e a gente sabe e conhece o INSS, né, como funciona esses cursos, que depois é imposição para fazer, não é apenas um curso, né? Então, também pautamos isso. E já para concluir, acredito que depois o pessoal vai até aprofundar mais com relação aí à reabilitação, também debatemos a questão do acúmulo de cargos. Esse debate já vem acontecendo, a gente colocou nas mesas de negociação, foi remetido para o comitê, a gente discutiu e deliberou no comitê que seria construída uma nota técnica, né, o argumento do INSS que ele não tem gestão sobre isso, né, ele tem que, na verdade, executar uma orientação que veio do, né, antigo Ministério do Planejamento, mas a discussão anterior foi solicitar um parecer da Procuradoria, a coordenação dos serviços previdenciários fazer esse diálogo com a Procuradoria, né, tentando levar alguns subsídios técnicos com relação a isso, e a gente, enquanto comitê, fazer a discussão no MGI, que hoje seria o responsável, né, do antigo Ministério do Planejamento, porque a alteração tem que partir de lá. Né? Simplesmente houve um despacho da Procuradoria dizendo, olha, não pode acumular, os assistentes sociais não são considerados profissionais de saúde. E um despacho do presidente, concordando, é claro, né? Então, a gente, mais uma pauta do comitê que foi totalmente atropelada. O presidente se comprometeu a dialogar com a própria Procuradoria para construir uma defesa nesse sentido, e a gente, né, construir essa nota técnica, inclusive relatamos que tem processos judiciais com decisões, né, favoráveis aí aos profissionais, construir essa nota técnica e fazer essa articulação com o MGI. O argumento do INSS é que eles não podem cessar os processos que estão em curso, né? Porque eles estão, na verdade, cumprindo um ato normativo, né? Reiterado legalismo aí do INSS. Mas a gente vai tentar encaminhar isso, a partir disso, né, a gente até vai construir entre nós representantes da FENASP essa nota técnica, encaminhar, porque a gente já tem aí vários argumentos, né, inclusive pareceres aí também do Cefes, encaminhar isso e ver se a gente, né, consegue fazer esse diálogo. Por quê? Não houve essa construção nem mesmo com a Procuradoria, né, no sentido de levar alguns subsídios e dizer, olha, é preciso rever isso, né? A gente tem resolução do Conselho Nacional de Saúde, posicionamento, né, do Cefes, tem ações judiciais, né? Então, houve, na verdade, mais de forma atropelada, né, mais uma pauta que deveria ser, né, ter sido discutida aí no comitê. Então, basicamente, a gente conseguiu pautar, né, essa questão, mais uma questão cobrada também foi o agendamento das socializações de informações, tá? Segundo a COSERP, isso está disponível, e aí a gente tem relatos dos profissionais que não estão conseguindo agendar através dos canais remotos. Ficou muito claro, assim, uma dificuldade até de entender ou de fazer a gestão dos próprios serviços previdenciários, né, dizendo o seguinte, por exemplo, que a análise de compatibilidade é uma questão local. Não, é uma questão nacional, e a gente comprovou isso com os e-mails que foram encaminhados, os e-mails assediadores aí, que foi encaminhado para toda a categoria em âmbito nacional. Então, assim, tentando ali, né, fugir das demandas e das pautas, inclusive da responsabilidade enquanto gestor dos dois serviços previdenciários, tenta sair pela tangente, dizendo, olha, é uma questão local, pautando questões muito amplas, né, enfim. A gente percebe uma dificuldade muito grande de diálogo, né, com a COSERP, dificuldade de qualquer debate construtivo nesse sentido, né? Mas vamos continuar aí fazendo o enfrentamento, né? Digo sempre que existimos porque resistimos e vamos continuar nessa linha na defesa aí, com certeza, tanto do serviço social quanto da reabilitação profissional. Então, vou passar aqui para a Rosane, que está aqui do meu lado, para fazer as complementações. Depois, Renato, tá bom, Renato? Saudações, colegas, né? Desculpe a nossa cara de canseira, né? Tá muito quente aqui em Brasília. E nós fomos, como já foi colocado pelos dois colegas na parte da manhã, né? Eu não posso dizer que não fiquei bastante frustrada. Eu estava bastante preocupada com essa reunião, né? Pelas demandas que nós vivenciamos lá na nossa realidade, né, na nossa agência, na nossa gerência, e eu ansiava por respostas bastante concretas em relação àquilo que nós estávamos vivenciando, que seria a questão da análise de compatibilidade
Evidentemente que o nosso problema não se reduz à análise de compatibilidade dentro do programa de reabilitação, só que, sob o meu entendimento, ela é um dos aspectos mais graves, né? Eu me sinto assim, meio que retomando toda vez com alguém desmemoriado, né? Toda vez retomamos o processo, toda vez lembramos do que é, toda vez retomamos, dizendo, olha, explicamos como funciona a reabilitação, explicamos qual é a nossa competência dentro da reabilitação, e que análise de compatibilidade, nos seus aspectos, como ela vem sendo imposta para nós, ela não faz parte do nosso fazer profissional, inclusive ela incide em infração, incide não só em infração ética, como em exercício ilegal da profissão. Nós já vimos assim exaustivamente fazendo esses alertas para a instituição. E, na verdade, essa reunião da parte da manhã, particularmente, ela se traduziu naquilo que nós já vínhamos experienciando nos dias que se seguiram após a nossa reunião do dia 24 de agosto, né? Em que o presidente, junto com a sua equipe, se colocou à disposição e com indicativo de que tomaria providências. Porém, ao longo dos dias, nós observamos os e-mails, observamos a sequência daquilo que nós esperávamos que fosse ser interrompido. E hoje, na parte da manhã, o representante da COSERP alegou que essa questão da análise de compatibilidade é uma questão local, né? Isso foi dito pelo representante da COSERP, que é uma análise local, só faltou ele dizer que era uma implicação minha, né? Só faltou ele falar isso dentro da nossa reunião. E aí isso foi retomado pelo colega Renato, de Minas, né? Dizendo, olha, essa não é uma ação local, essa é uma ação de abrangência nacional de imposição de análise de compatibilidade aos profissionais assistentes sociais. Então, isso não nos compete, né? Então, assim, é exaustivo nós ficarmos o tempo todo repetindo que isso não nos compete, que isso não é da nossa competência, nós estamos fazendo exercício legal de uma profissão, sem falar das questões das infrações éticas, né? E aí, de manhã, foi assim, bastante frustrante. Nós encontramos o presidente na hora do almoço e meio que ele, né, a gente fez uma abordagem assim, né, com ele para que ele nos atendesse agora na parte no início da noite. E novamente ele se comprometeu, né? Então, assim, mas assim, nós não sabemos que nós não podemos ficar apenas nesse compromisso verbal assumido dele, né? Então, nós tomamos a decisão de enviarmos um ofício com tudo que foi discutido na reunião, cobrando, né? Entendo que essa é uma ação que nós devemos fazer, né? Faz parte de quem se propõe a fazer esse trabalho, e ela se torna bastante exaustiva, cansativa, quando você tem que ficar retomando o tempo todo, dizendo, olha, né? E quando, infelizmente, nós temos, né, profissionais que deveriam saber disso, entende? Então, deveriam saber que isso é uma ação institucional e que eles são ausentes, dizem simplesmente que não sabem do que está acontecendo, né? Então, essa resposta de que não sabe do que está acontecendo não é possível acontecer mais. Então, eu acho que agora assim, outras ações precisam ser desencadeadas, né? Nós, lá no Paraná, nós temos um diálogo com o CRES bastante afinado, e nós daremos andamento a esse diálogo com o CRES, com os outros desdobramentos jurídicos, inclusive, né? Disso que é da questão da análise da compatibilidade. Nós faremos novamente novas cobranças para o presidente. Todavia, né, nós percebemos que a gente tem que ficar retomando essas questões o tempo todo, né? Então, se eles acham que vão, né, conseguem fazer essa enrolação, né, vamos ver quanto tempo eles nos enrolam, né? Então, aí nós nos sentimos hoje enroladas, né? Então, é isso, pessoal. Não sei, vou passar para o Renato, né? Renato, pode dar continuidade. Boa noite, gente. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Renato, eu sou de Minas. Eu estou aqui representando pela corrente do Mudança e Renovação, junto com a FENASPES. Bom, eu não vou me alongar muito, né, sobre o que os colegas já disseram.
Uma parte muito importante, né, que é o que já está aqui, né, dito a todos nós. A nossa mobilização é muito importante, a nossa pressão é muito importante, né? Tudo isso que a gente discutiu hoje na reunião de manhã, quanto na reunião à tarde, né, agora à noite já na realidade, né, tudo que está documentado, né, foi apresentado, foi lido nessa forma do processo de trabalho como um todo. Aí agora eu amplio não só para a reabilitação, que é o meu setor de trabalho, o serviço social, mas também todas as áreas, todos os setores, né, a que vai assumir a DGP, né? Eu sempre procuro a questão do pagamento de greve, por exemplo. Em Minas teve um dia desses que a gente amanheceu que teve pessoas que teve o seu pagamento de greve zerado, né? Outras que não têm a transparência. Então o presidente solicitou, né? Inclusive a DGP, que haja essa transparência, que haja sistemas. A gente não sabe de fato como isso vai funcionar, né? Mas que haja realmente essa transparência e que as coisas realmente funcionem, né? Dentro da reabilitação profissional, particularmente, né, que é o meu setor, nós fizemos cobranças realmente, mostramos realidade. Inclusive, há um colega que foi gerente em alguma PS, agora não vou me lembrar, né, qual PS, mas as palavras dele nos alegraram bastante, porque ele disse ao presidente: olha, a reabilitação profissional hoje, como funciona, né, como está, ela precisa realmente ser toda revista. Essa palavra, né, essa forma como ele disse, foi importante dizer, porque dá a impressão que é só a gente que fica aqui chorando pitangas, né, e a gestão não nos ouve. Então, foi uma palavra que veio da gestão, e a gestão dizendo e pontuando realmente que isso tudo precisa ser revisto. E agora eu amplio um pouco mais. A gente sabe muito bem, o INSS como um todo, né, a forma de trabalho, a forma de condução das coisas precisa toda ser revista. A gente só consegue isso através de mobilização, né, de cobranças, né, fazer com que as coisas realmente aconteçam. Né? Não adianta a gente ter que cumprir metas, a gente ter que fazer tanta coisa, sendo que não nos dão condições mínimas. Né? A gente atende gente, a gente cuida de gente e isso está perdendo essa característica, né? O presidente deixou bem claro, espero que se cumpra, né, que hoje a gestão procura humanizar a situação dentro do INSS. E nós reiteramos essa fala dele dizendo que essa humanização tem que começar pelos próprios servidores, né? Como que a gente vai trabalhar sem condições humanas de trabalho, né? A gente está virando máquina. Então, ele se comprometeu realmente, né, a nos ouvir mais, espero que realmente aconteça. Né, como os colegas disseram, a gente teve que pegá-lo realmente no restaurante. Ele havia proposto, inclusive, de marcar um dia para ir aqui na FENASPES, aqui em Brasília, e nós reiteramos e solicitamos que a reunião, inclusive, fosse hoje. Foi no encaixe, foi com atraso, mas saiu, né? Então, assim, as conduções, pelo menos na reunião, a gente sabe, né? E a gente tem que manter essa mobilização. As conduções e os encaminhamentos foram realmente nos dito, né? Que será ouvido, né? Será conduzido, será feito, mas se não houver realmente, a gente não vai acontecer. Inclusive, ele deixou nas entrelinhas, e aqui eu quero deixar claro que é nas entrelinhas, tá? Que já há uma discussão, inclusive, da carreira típica de Estado, mas se a gente não se mobilizar, se a gente não forçar, se não sair, como vai ser essa carreira típica? De que forma vai ser essa carreira típica? Vai sair, não vai sair? A própria incorporação do VB também, né? Se a gente não cobrar, se a gente não nos mobilizarmos, se nós não nos mantermos em alerta realmente, a gente sabe que, infelizmente, nada sai dentro do INSS, independente de governo, independente de gestão. Então, assim, foi uma conversa inicial que a gente teve hoje, com agendamento de novas reuniões, propostas e tudo mais, mas o principal recado que, né, a gente quer deixar para todos vocês que estão nos assistindo e que vão assistir a gravação depois, sem a nossa mobilização, sem a gente fazer o nosso papel, realmente as coisas não irão acontecer de fato nenhum, né? Apesar de serviço social e reabilitação hoje estar mais em evidência ao longo da conversa, porque o nosso comitê realmente está parado, mas a gente discutiu, né, o que deu para discutir para toda a categoria, né? Então, não adianta, né, nós estarmos aqui,
e vocês que estão aí nos assistindo realmente também não fazer a força, né, não fazer a pressão. Nós passamos em concurso público, a gente não entrou no INSS de favor, então que seja reconhecido o nosso trabalho, que seja reconhecido o nosso direito enquanto trabalhador, para a gente ter condições mínimas de trabalho, tá? Eu agradeço muito, o horário já está bem alongado, os colegas já falaram bem dito, e agradeço. Se tiverem alguma dúvida ou algum questionamento, eu não sei como será a condução, que eu cheguei um pouquinho atrasado aqui no hotel, mas a gente está aqui também à disposição para todos vocês. Acredito que todos vocês também têm os nossos contatos e podem nos procurar também. Obrigadão, gente. Obrigada, Renata. A gente identificou só a inscrição da Ana do Pará, Ana Mel. Oi, Consegue boa desativar o noite. microfone da Ana? Oi, alô? Boa noite, Ana. Boa noite, companheirada. Eu só queria reforçar a questão do prazo para cumprimento da greve, para 31 de dezembro, que a companheirada estava perguntando, né, se haveria prorrogação. Eu disse, não, o pessoal vai reunir ainda e assim que terminar a gente vai repassar as informações com segurança, né, porque estavam dizendo que era só 30 dias. O boato lá em Belém, que era até 30 dias, né? Eu disse, não, calma, vamos aguardar a FENASP se manifestar e a posição lá da negociação do cumprimento de greve, né? E essa é uma questão. Então, ficou até 31 de dezembro, é isso? Que eu entendi que o Cristiano falou, me corrija, até 31 de dezembro mesmo? Essa é uma questão. A outra questão é essa questão do assédio moral, né? Eu não entendi bem o que ficou de encaminhamento dessa reunião sobre o assédio moral, porque está acontecendo o assédio moral de gestores das SEABs, se diz, dando entrada no SEI, no protocolo SEI, fazendo o processo administrativo, né? E fazendo despacho, colocando os servidores em constrangimento, né? Com a questão da baixa produtividade, né? Sem ao menos questionar o motivo dessa baixa produtividade que os colegas que me antecederam, a Viviane explicou bem na última reunião que houve, né, da live que houve, né, a questão das condições de trabalho mesmo, né? Que apesar de terem mudado a internet para a Telebrás, ainda os computadores estão obsoletos, o sistema cai muito, né? O processo de trabalho em si não é salutar, é uma questão unilateral de cima para baixo, não há um diálogo de equipe, não existe mais aquele espírito de equipe, é tu, Deus, né? Cada um por si, Deus por todos. Essa situação que a gente está percebendo que está acontecendo, né? Assuntos de trabalho, não tem uma pessoa certa para decidir, tem que te virar nos 30. Isso não é condição de vida, gente, nem de trabalho, de dignidade para a categoria. Entendeu? Antigamente nós tínhamos uma pessoa, olha, passa para lá para fazer análise e tal, volta, né? Tudo no protocolo, tudo bacana. Agora hoje não tem mais nada disso. Tu te vira nos 30, tá assim. Então isso é muito inseguro para todos nós trabalhar dessa forma. Eu voltei para trabalhar na agência, estou no atendimento presencial, né? De 8 ao meio-dia e à tarde eu cumpro o meu horário. Graças a Deus que eu consegui a hora, né? Foi a pior coisa que eu fiz foi fechar em hora, porque o gestor não teve como fazer o monitoramento por processo. Ele disse que não tinha como fazer essa aferição por processo. Eu não entrei muito na discussão com ele, eu disse, tá, eu vou pagar por hora. E já, graças a Deus, eu consegui pagar por hora, né? Então, o que está me deixando muito aflita é essa questão do assédio moral, gente. Está muito latente, tá? Os assediadores estão fazendo os processos, os PAs pelo SEI, está parado, fica por isso mesmo, né? Nós estamos tomando as providências por aqui. Mudamos recentemente de gerência aqui em Belém do Pará, nós estamos com um novo gerente e vamos retomar, né, tudo de novo, né? Essa questão do assédio moral. Vamos tentar resolver administrativamente. Caso não consiga, nós vamos ter que realmente ver outras vias
Então, é esse questionamento que eu queria ver, realmente, se até o dia 31 de dezembro, para cientificar a companheirada aqui, em Belém do Pará, né? E essa questão do assédio. É muito importante a gente combater essa questão do assédio que está muito latente, né? É por e-mail, é pelo SEI, quando tu te assusta, já está lá o nome lá no, no protocolo SEI, com grifado, com negrito, destacado, a coisa mais ridícula. Alô? Caiu a ligação, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Ana Mel. Pode Tá. Ah, concluir. sim. A coisa mais ridícula, constrangedora, negritando o nome dos servidores, expondo ao ridículo, ao constrangimento. Né? É revoltante, repugnante. É isso, qualquer coisa eu posso voltar. Obrigada, Ana. Cris, você quer responder sobre as portarias? Depois eu gostaria de complementar aí com a questão do assédio e também das mesas específicas, fazer um comentário Eu sobre queria, isso. Posso sim. só esqueci de falar uma coisa importante, é que num desses grupos da SEAB, um colega nosso que faz parte desses grupos da SEAB, ouviu comentários de que ano que vem a gestão vai colocar todos os servidores que estão em atendimento presencial para análise. Eu gostaria que se vocês sabem de alguma coisa sobre isso, se foi ventilado na reunião, o pessoal não está querendo isso, não. Entendeu? Se ninguém fez essa opção, por que vão botar na marra, né, a revelia todos que estão no atendimento presencial para análise? E outra coisa que saiu na Intraprev, que a Procuradoria e a CGU vão estar unidas contra o assédio moral. Eu não sei se isso para enfeitar pavão na Intraprev, na página, né, se é só para enrolar engodo, se isso realmente procede, ou se é mais uma fake news. Bom, vamos lá. Obrigado aí pelas questões, Ana. São questões importantes. Primeiro é o seguinte, em relação ao prazo para compensação da greve. Atualmente, o prazo estava até 30 de setembro. E aí, na negociação, o governo apresentou uma minuta de uma portaria prorrogando até o dia 31 de dezembro. Então, é isso que nós temos em relação à prorrogação aí da compensação da greve. O que nós pedimos para tirar lá é que isso estava até 31 de dezembro de forma improrrogável. Nós solicitamos, não pode ser improrrogável até pelos problemas aí graves, né, que nós temos no sistema. Mas aí sobre o assédio, essa questão das metas, né, eu acho que é importante destacar que tem uma coisa na teoria da administração que é chamada gestão por estresse, né? E aí passa por pressionar os trabalhadores, criar uma angústia o tempo todo, expor os trabalhadores no caso de não cumprimento das metas, que é justamente os gerentes vão negar isso, né? Mas é nítido que as práticas dentro do INSS é de uma gestão por estresse para arrancar a produtividade dos trabalhadores a qualquer custo. E aí, em relação a esse ponto de não cumprimento das metas, uma da discussão do comitê, uma das discussões, era de que o desligamento do servidor se desse apenas a partir do terceiro mês de não cumprimento de meta, e não de um mês, como era, e no final das contas a presidência do INSS teve acordo que fosse 2 meses, né? Mas isso é um mecanismo que serve justamente isso, para expor o servidor mesmo, né, em relação ao cumprimento das metas. E aí o enfrentamento do assédio, eu penso que a gente retomar algo que é muito, muito importante para os trabalhadores, porque no PROINSS foi muito vantajoso quando eles nos colocaram aí no teletrabalho, né? Enfim, muita gente aí foi para os programas de gestão e o assédio, um dos instrumentos mais eficazes de combate ao assédio moral no local de trabalho é o vínculo de solidariedade entre os trabalhadores. Então, os programas de gestão, teletrabalho, a forma como ele foi construído, ele nos fragmentou ainda mais. Então, aquele vínculo de solidariedade muitas vezes se perdeu no local de trabalho, que era com quem você poderia falar em relação ao assédio da chefia, uma pressão, e você conseguia fazer um enfrentamento coletivo. Então, esse é um dos outros impactos aí do programa de gestão de teletrabalho, isolamento do trabalhador. Ele fica isolado, numa angústia, no sofrimento sozinho, porque a meta é uma responsabilidade individual dele,
aí acorda de madrugada para cumprir meta, porque o sistema cai durante o dia, ele não tem produtividade, ele tem o nome dele exposto, né? Então, tudo isso é uma gestão baseada em estresse para pressionar, né, os servidores. E aí é importante, né? Aí o sindicato está presente, vocês aí têm um ótimo trabalho aí no Pará, né, para fazer essa pressão em cima dos gerentes que fazem esse tipo de prática. E aí, sobre a AGU, aí, tá junto com o INSS, a Procuradoria, em relação a isso, para mim é uma mera formalidade. Até o ponto em que o assédio moral, a pressão em cima dos servidores for uma ferramenta de gestão eficaz e aumentar a produtividade, o INSS vai ficar se utilizando disso sim. E aí, quando você chega muitas vezes na direção central para discutir esses casos, né, o que foi solicitado para nós é o seguinte: se vocês têm um caso concreto, mande para a gestão. Podemos mandar. Se você tiver esse caso concreto, o nome, a gente pode encaminhar aqui para a direção central, até para ver se realmente vai ser feito algo a respeito. Mas, no geral, o assédio moral é uma ferramenta aí de gestão que vem sendo usado não só nas empresas privadas, mas também no serviço público. E aí, sobre essa questão que você colocou, em relação aí todo mundo para o atendimento. Nós tivemos recentemente uma reunião do Comitê de Processo de Trabalho, que foi apresentada uma auditoria aí com recursos do PNUD, e quem fez a auditoria foi aquela empresa KPMG, e aí vamos lembrar que a KPMG foi a mesma empresa que fez a auditoria das lojas americanas, dizendo que estava tudo bem, e no final a empresa estava devendo 40 bilhões na praça. Também 2 bancos dos Estados Unidos que quebraram. Foi essa mesma empresa que fez. Então, só para a gente ter aí, parece que as credenciais dessa empresa de auditoria não são das melhores. E aí, o que nos assustou nesse projeto? Né? Não falaram necessariamente ou abertamente de colocar todo mundo na análise. Mas o que se falou, sim, era a possibilidade de que o atendimento nas agências da Previdência seja feito por trabalhadores contratados através de terceirização, contratos temporários e estagiários. E o servidor ir para chamada área fim, né? Como se houvesse uma contradição entre analisar processo e atendimento ao público, como se não fossem duas funções extremamente importantes da nossa carreira. Isso é o que a gente insiste. Vai ter o servidor com perfil de atendimento? Vai ter o servidor com perfil de análise de processo? Vai ter, nós sabemos, né? Tanto que a companheira Ana Mel trouxe uma questão aí que servidores que estão no atendimento, eles não têm o perfil para fazer análise de processo. Então, isso é o desespero do governo para tentar sanear o problema da fila, tentando pressionar, arrancar mais produtividade de servidores. E outro problema em relação a isso, né? Muitas vezes o servidor que está no atendimento, ele tem uma visão ampla do funcionamento do INSS, mas não tem experiência de análise de processo. E a gente sabe que o INSS hoje tem uma deficiência gigantesca em relação a treinamento e formação dos servidores. Não é nenhuma deficiência, né? Melhor eu me corrigindo aqui, ele não existe, né? Qualquer coisa que falam para você, você olha aquele borda azul, olha o comunicado no WhatsApp, pergunta no chamado grupo técnico, de técnico não tem nada, e não tem o treinamento. Então, é um risco um servidor ir para análise saindo do atendimento sem ter experiência, ainda mais depois da EC 103 2019, que teve mudanças absurdas na legislação previdenciária, tornando o processo ainda mais complexo. Então, a gente viu isso, nós nos posicionamos decisão da FENASP de plenária, né, é papel dessa federação ser contra qualquer tipo de terceirização do serviço público. Isso é o desmonte da nossa carreira, isso é a transformação do serviço do INSS em mercadoria. Então, isso tem que ter um posicionamento muito firme nosso, e enquanto entidade, enquanto deliberação das nossas plenárias, a terceirização, eu repito, abrir o campo da terceirização, eu entrei em 2003, eu vi o fim desse processo, abrir mão da carreira, enfraquecer a nossa capacidade de mobilização, piorar a qualidade do serviço e entregar o INSS de mão beijada aí para essas empresas de terceirização. E o passo seguinte é acabar com a nossa carreira mesmo, entregar a previdência para os bancos aí no regime de capitalização. Exatamente, é a implementação da PEC 32, bem lembrado, Ana, eu li o seu comentário aqui, apareceu na tela. Enquanto o governo não passa a PEC 32 no Congresso, que tem que fazer uma ampla discussão entre os deputados, eles vão executando as chamadas medidas infralegais. Você vai fazendo portaria, você vai fazendo um ajuste aqui, aquele servidor que aposentou, você não faz concurso, isso já é, na prática, a implementação da PEC 32. Desculpa ter me estendido aqui, mas é que as questões que você trouxe complementou aí para a gente trazer outras reflexões aí. Obrigado.
Obrigada, Cristiana. Acho que você trouxe aí até de forma ampla, né, essa questão do assédio. Eu acho que a gente tinha uma perspectiva de pelo menos algumas mudanças aí nesses 9 meses, né, do novo governo. E, na verdade, o que a gente percebe é um aprofundamento das medidas que já estavam sendo realizadas nos governos anteriores, né? Em governos que a gente sabe quais são as características, né? A gente vem relatando isso o tempo todo, inclusive nesses espaços, né, tanto com parlamentares, nas mesas, reiterando isso. A gente não consegue visualizar mudanças concretas. Há um aprofundamento, né, de um desmonte aí do INSS de forma geral, na linha de construir um processo de privatização, né? Hoje o presidente citou né, que está indo e buscando a questão da carreira de Estado, que a gente sabe que precisamos discutir que carreira de Estado é essa, né? Não é o que está na nota técnica, que vem numa linha da Contra-Reforma dos anos 90, né, do Bresser Pereira. A gente quer a valorização da carreira, né, e fortalecimento do INSS enquanto uma política pública, né? Como vamos construir essa, né, carreira de Estado, que é uma pauta da categoria, a gente vai ter que discutir, né, com essa linha, o fortalecimento da carreira, né, e a defesa da Previdência Social Pública. Se a gente lembrar que a gente tem, por exemplo, uma medida provisória que terceiriza e possibilita, inclusive, que entidades privadas façam avaliação social, que hoje é uma atividade exclusiva 12 das assistentes sociais do INSS, que fortalecimento é esse, né, dessa carreira, que vem de várias formas, através de acordos de cooperação técnica, né, os trabalhadores hoje tendo que pagar para ter acesso a, inclusive, a uma informação, a uma senha do INSS, isso mercadorizar uma política pública, né, é fragilizar cada vez mais, não é defender, né, o fortalecimento até do próprio INSS enquanto política pública. E com relação ao assédio, a lógica implementada pelo INSS, né, na gestão de metas, o produtivismo, a forma que foi estabelecido o teletrabalho, retirando, né, limites de jornada, que inclusive, né, o regime jurídico único especifica qual que é, no máximo, o limite de jornada, né, e hoje os trabalhadores que aderiram a esse formato aí de programas de gestão têm trabalhado sem limites, né, e os bônus de produtividade, né, que infelizmente hoje também está para os assistentes sociais, nas avaliações sociais, gera, né, jornadas extensas e intensidade dessa jornada, inclusive trabalho final de semana, trabalho noturno, sem adicional, trabalhadores trabalhando adoecidos, não tem direito a um atestado médico para fazer uma consulta, né? Tem que cumprir a meta, essa consulta é à tarde, cumpre a sua meta de manhã e à noite. Né? Então, assim, tem várias questões e a FENASPES vem pautando isso desde o início, quando se aprofundou esse processo, tem um parecer jurídico da FENASPES que, né, se remete a uma portaria que começa, né, a aprofundar a instituição disso, e essa gestão é para fazer assédio, gente. E aí tem os vários tipos de assédio. Né? O primeiro está institucionalizado. Gestão de metas, se a gente não reestruturar totalmente o processo de trabalho no INSS, os assédios vão continuar porque está institucionalizado a partir das medidas internas de gestão implementadas. E nós, trabalhadores do INSS, estamos adoecendo. Né? Então, primeira coisa é isso. Também tem a gestão direta de gestor, né, que pode ser individual, pode ser coletiva, como é o caso do e-mail enviado aí aos assistentes sociais, né, citando até Código Penal, mas tem aquele assédio direto, que é de gestor por um e-mail ou utilizando até o WhatsApp, isso tem acontecido muito. O que o presidente disse sobre assédio, porque a gente vem pautando em muitos espaços a questão do assédio, né? Foi instituído um GT aí a nível de Ministério de Gestão e Inovação, mas ainda está fazendo estudos e debates, não temos nada concreto. Mas também participamos desses espaços e temos relatado a realidade do INSS aí com relação ao assédio. Tem me chegado muitas situações de assédio, gente, de todas as formas. Né? Eu falo que a gente tem tantas pautas para tratar, né, no âmbito do INSS, condições de trabalho, assédio, desmonte dos serviços previdenciários, várias imposições, né, várias questões que vêm acontecendo no último período. Mas tem me chego situações até individuais. Não concedeu a remoção para o colega, dizendo, olha, até está concedida a remoção, mas você vai ter que fazer teleavaliação. Isso é um assédio, gente. Dizem, a suposta autonomia relatada hoje não é fazer o que quer, né? Isso não existe. Né? É uma imposição e é um assédio.
O colega não conseguiu redução da jornada, dizendo, olha, essa redução da jornada não vai ser concedida, porque você pode fazer teletrabalho, a redução da jornada é atividade familiar, né? Então, é uma situação de assédio. E essas situações, assim, né, de fato, no limite, assim, né, exacerbadas demais, onde um gestor local, né, faz as diversas formas, inclusive fazendo remoção à revelia. Então, essas situações concretas, às vezes os colegas não querem se expor, mas, né, para a gente conseguir debater algumas situações, porque a fala do presidente é a seguinte: gestor que assediar, ele vai tirar da gestão. Mas para isso a gente tem que levar a situação, né? A gente reitera, por exemplo, que essa imposição de análise de compatibilidade, a forma que está sendo feita, é uma situação de assédio coletivo, né? O e-mail que recebemos é uma situação de assédio coletivo, né? Mas até agora não vimos as medidas concretas, né? Então vamos continuar cobrando, mas encaminhe, né? Podem encaminhar no e-mail da FENASPES. A gente precisa dessa concretude para demonstrar o assédio real que está acontecendo, né? E a própria gestão organiza, né? A forma que está organizada essa gestão é para sediar, né? Além dos atos normativos, os gestores, né, vão aí de forma descentralizada fazendo cada vez mais assédio. A gente precisa discutir isso, porque tem nos adoecido, gente. A gente tem visto aí, né, de forma reiterada mortes de colegas do INSS muito jovens, de, né, ataque cardíaco fulminante, várias situações acontecendo. Isso não é uma coincidência, né? Então, a gente vem pautando isso, a FENASP está no processo de compilar o levantamento que fez de adoecimento, e a situação que está colocada lá é gravíssima, o alto índice de adoecimento da categoria, né? Então, temos que debater isso e temos que denunciar localmente, para os nossos sindicatos nos estados, ou encaminhar para a federação, que a gente vai levar para a mesa, mesmo que tenha 200 situações. A gente tem que sentar e dizer, olha, temos aqui 200 situações de assédio, a gente quer discutir isso e dizer, presidente, você vai encaminhar? Então, de fato, esses gestores assediadores, que inclusive permanecem desde os governos anteriores, continuam assediando. É preciso resolver isso, né, diante da gravidade do adoecimento. Aí eu vi que não tem mais inscritos, mas eu vi que tinha um comentário ali falando das pautas, né, do acordo de greve. Bom, a gente tem um acordo de greve, né, que o Estado tem que cumprir, certo? Na verdade, tem que cumprir. Era uma pauta que nem deveria, de fato, estar colocada na mesa, nas mesas específicas de negociação que vão acontecer aí no próximo período. Mas a gente sabe das dificuldades dos cumprimentos dos acordos de greve, né? Tivemos várias vezes, não foi uma vez só, fazer greve para cumprir o acordo de greve anterior, né? Então, isso aconteceu agora, como o Comitê Gestor da Carreira, que é acordo de greve de 2015, né? Então, isso não é novidade para nós. A gente tem o arcabouço fiscal aprovado, né? O orçamento encaminhado para o Congresso pelo governo federal prevê um valor irrisório lá, né, para o conjunto de serviço público federal, desde reajuste, e isso vai envolver todas as pautas, né, que envolve orçamento, né? A gente vai continuar esse trabalho agora no Congresso, e, claro, discutindo aí nas mesas. A gente tem uma questão importante, que é a incorporação do bebê, que é pauta orçamentária. É um orçamento, gente, que para o governo representa muito pouco. E a gente sabe o impacto importante que tem para nós, trabalhadores. Primeiro, de forma imediata, com uma alteração nas nossas remunerações, né? Porque ao incorporar parte da GEDAS passar para o VB, isso tem impacto na GAI, que é 160%, então vai ter um impacto lá no final dos 24 meses, bastante substancial nas nossas remunerações. Além disso, a GEDAS, ela deixa de ser, né, mais de 60% das nossas remunerações, e ao final desses 24 meses, ela passa a ser 30%. Então, a gente deixa, né, tira essa parte grande de gratificação de desempenho, né, que a gente sabe que pode mudar a forma de avaliação desse desempenho a qualquer momento, e joga, né, para o salário fixo ali, o vencimento básico. Então, é uma pauta bastante importante. Temos argumentos para dizer, olha, tem um acordo de greve, olha, não envolve grandes questões orçamentárias, e é preciso cumprir. A gente sabe que vai ter que fazer um trabalho no Congresso agora, nesse momento, diante do que foi, né, para o Congresso encaminhado pelo governo. Não está previsto, né, de forma específica esse cumprimento de acordo. A gente vai ter que trabalhar com emendas lá junto aos parlamentares, né? Enfim, vamos ter que fazer esse trabalho.
E aí tem as mesas específicas que serão instituídas, né, no próximo período. Tem uma mesa nacional de negociação que envolve todas as entidades nacionais aí, que compõem o FONASEF, o FONACAT, as centrais sindicais, que está discutindo o reajuste e o revogaço, né? E agora serão instituídas as mesas específicas, ou seja, por área, né? Vai ter a mesa da saúde, vai ter a mesa da educação, vai ter a mesa da Anvisa, vai ter a mesa do INSS. Então, a FENASP encaminhou de todas as categorias da sua base, né, a pauta dessas mesas. No âmbito do INSS entrou todo o acordo de greve e, inclusive, como fizemos, né, na greve, debate dos serviços previdenciários, isso também vai estar na mesa específica. Então, todas essas questões que a gente está discutindo, muitas vezes, com dificuldade de avançar no âmbito do INSS, a gente também vai levar para a mesa de negociação no âmbito do Ministério da Gestão. Então, a gente está aguardando também implementar essa mesa. Por isso que a gente cobrou do presidente, a gente já tinha colocado isso em reuniões anteriores, para fazer uma discussão, né? E aí pode ser com todas as entidades que representam o INSS, né? Também a CNTSS, uma discussão com o INSS e o ministro da Previdência Social para discutir como que a gente vai conseguir avançar nessa discussão junto ao Ministério da Gestão assim que instituir essas mesas. Então, isso tudo tá encaminhado, né? Todo o acordo de greve, todas as pautas dos acordos de greve, a questão de saúde do servidor, a questão, né, do próprio assédio, dos serviços previdenciários, jornada de trabalho, né? Então, além das questões colocadas ali, tem, né, vários pontos aí, isso está divulgado no site da FENASP. Então, assim que tiver instituídas essas mesas, né, estiver sendo instituídas as mesas, a gente vai divulgar, vai passar os informes, né? Então vai ter esse processo agora também, que foi uma abertura aí desse novo governo, um espaço que a gente não tinha, não teve nos governos anteriores, que vai ser um espaço importante para a gente levar pautas, né, de reestruturação do serviço previdenciário, do próprio INSS, do atendimento presencial, da jornada de trabalho e de todo o cumprimento, né, do acordo de greve. Então, assim, só para ressaltar, né, a gente está levando o tempo todo para o governo, para todas as instâncias, né, todas essas questões que envolvem, né, todas as funções de trabalho, todo o acordo de greve o tempo todo, e tentando discutir isso também junto aos parlamentares, em todo espaço que a gente tem, que a gente consegue, espaço de fala, né, a gente tem feito esse debate. Então, assim, a gente sabe que é muita luta mesmo, né, a gente vai ter que construir, né, estar mobilizados, a gente vai ter um congresso importante, né, agora no final de outubro, é importante a participação, a gente tem que discutir lá o serviço social, né, na perspectiva da matriz, uma reabilitação profissional na perspectiva, né, de saúde do trabalhador, né, e não meramente tarefas e metas produtivistas, né, então vai ser um espaço importante de debate, né, da realidade de toda a base da federação, né, importante aí que a gente tenha um grupo de assistentes sociais para fazer o que historicamente fazemos, né, de ter uma reunião em algum momento ali, a gente conseguiu espaço para se reunir e travar alguns debates de uma construção de uma luta importante que a gente vai ter que fazer para defender e continuar, como fizemos historicamente, defendendo nosso fazer profissional, né, a serviço social que defendemos, serviço social crítico na perspectiva da matriz, a gente tem que retomar, né, inclusive com os colegas, preceitos, princípios da matriz, né, que estão sendo dilapidados. E hoje, né, o que nos angustia, eu acredito que é uma angústia de todos nós, isso está sendo feito por dentro do serviço social, né? Então, acho que é disputa de projetos de serviço social que a gente vai ter que travar e vai ter que disputar, né? Então, acho que é isso aí. Não sei se mais Rosane e Renato quer passar mais algum informe. A gente vai divulgar a live até pelo horário, está sendo gravada, né? Basicamente é isso e vamos continuar na luta aí, colegas. Então, um abraço a todos e todas. Tchau, tchau. Obrigada, Pedro. Tchau, boa noite. Boa noite, Boa pessoal. Boa noite. Valeu.